Bons, então, louvado seja Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, nesta manhã, de estarmos juntos, estarmos louvando ao Senhor. É sempre um privilégio, sempre uma alegria, se assim Deus permitir também que essa mensagem seja gravada e se você estiver ouvindo também, não somente por áudio e por imagem, nós agradecemos também pela sua vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Se certamente você abrir esse vídeo, é porque também tem algo a receber, com certeza. Nós sempre agimos dessa maneira, Quando buscamos ao Senhor de coração, o Senhor tem sempre uma palavra amiga, tem sempre uma palavra a trazer, uma palavra de encorajamento, a palavra de desprendimento. Enquanto todos podem nos desprezar, enquanto todos podem nos julgar, enquanto todos podem nos condenar, nós vamos ver aqui nesse texto que o Senhor ele é perito em unir novamente, relacionamentos aí quebrantados, relacionamentos rompidos, relacionamentos que aparentemente não tinha jeito, Mas o Senhor ele realmente ele é perito nisso, Ele pega e traz novamente, nos chamando de filho, de amado, de herdeiro, a todos aqueles que creem em Cristo. Amém, irmãos? Então, é mais ou menos nessa temática aí que nós vamos observar isso nesse texto que vamos ler aí nessa manhã. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Marcos, tá? Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Hoje nós vamos tratar um pouquinho desse texto em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo... Vamos pegar a partir do versículo 21. A história de quem nós queremos refletir nessa manhã vai se dar a partir do versículo 25. Mas nós vamos ler a partir do versículo 21, só para termos aqui o contexto, o que estava acontecendo, nesse momento aqui. Então, o texto é de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 21. Amém, Então, a narrativa diz assim, a palavra do Senhor. Diz, e passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntando-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, ou está morrendo, está à morte, algumas versões. Rogo-te que venhas e lhe impunhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Observe isso, irmãos, que o apertava, ou seja, havia realmente uma quantidade grande de pessoas junto com Jesus, Estava com ele. E aqui começa, de quem vamos tratar. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aí que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, irmãos? Até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
conforme a gente leu aqui, não é? Uma passagem maravilhosa entre tantos milagres que Jesus fez. Este também foi um outro milagre, uma cura instantânea que Jesus fez aqui para esta mulher. Tanto que uma mulher desconhecida, que o texto mesmo diz, né? Uma certa mulher. E não temos muita informação do que aconteceu depois desse episódio com ela. Certamente foi uma seguidora, né, do Mestre. Possivelmente estava entre as mulheres também no momento da crucificação. Nós não sabemos, estamos apenas conjecturando aqui, não é? Não podemos também adicionar algo que as Escrituras não nos diz, mas podemos entender que logo após este milagre, este episódio, ela também começou a seguir o Mestre, não é? Podemos apenas observar isto. E este foi um episódio que foi narrado não somente por Marcos, mas também em Mateus e em Lucas. Em Mateus de uma forma um pouco mais resumida e em Lucas também, trazendo alguma ou outra informação adicional aqui que Marcos não observou. E como falamos aqui, não é? Jesus tinha passado também por Gadara, tinha expulsado demônios daquele endemoniado, né? Gadareno. E Jesus, passando a outra banda, se encontrou novamente aqui com a multidão. Veja que Jesus também, a essa altura, já era notório os seus milagres, já se havia a falar muito acerca do filho do carpinteiro, não é? Acerca do homem de Nazaré. Então, se encontrando novamente com a multidão, nós temos o episódio aqui anterior, antes de termos aqui esse acontecimento, né, com esta mulher que padecia desse fluxo de sangue, desta hemorragia, né, constante, que lhe afligia, que lhe causava sofrimento. Porque vemos aqui que havia 12 anos, não é, que isto acontecia com ela. Então não era algo, nós vimos isso no versículo 25, né? Havia 12 anos que tinha esse fluxo de sangue. Então veja, era uma constante perturbação, né, no seu corpo, era uma constante perturbação na sua mente, não é? Nós vamos ver sobre isso aqui. Mas antes disso, né, como eu falei, Jesus se encontrou aqui com os seus e com aquela multidão. E vemos Jairo, né, falando para Jesus ir até o encontro da sua filha, que padecia, que estava à beira da morte. E neste trajeto, né, Jesus ali levantando, indo até a filha de Jairo, nesse trajeto aconteceu esse episódio de quem nós vamos tratar aqui, né, como eu disse, a partir ali do versículo 25. E como havia essa grande multidão, né, e esse sofrimento enorme que essa mulher estava padecendo. E nós vemos aqui que ela foi até os médicos e os recursos, né, da medicina que havia naquela época. Nós vemos também que ela gastou o seu dinheiro ali através de medicamentos, né, através de recursos que havia naquela situação, naquela oportunidade, mas nada aconteceu. Nós vemos Lucas detalhando um pouquinho mais, ele diz, por nenhum pudera ser curado. E olha que Lucas era médico, não é? E ele chegando a dar esse, podemos dizer, né, esse diagnóstico que ela não pudera ser curada. Então realmente estava difícil a situação daquela mulher. Mas nós vemos aqui, lá na altura do versículo 27, ouvindo falar de Jesus, né? Ouvindo falar de Jesus. Então houve ali uma esperança, né? Houve para ela, naquela situação, naquele momento, houve ali um momento que ela ouviu falar de Jesus. Opa, eu vou atrás daquele mestre. Mesmo que isso seja algo contrário à lei, não é? Porque nós vemos conforme na lei de Deus, né? Na lei de Deus dada por Moisés, lá em Levítico 15, a partir do versículo 25 e 27, ela naquela situação, ela é uma mulher considerada impura, não é? Nós vemos isso em Levítico 15, do 25 ao 27, eu vou ler rapidamente com os irmãos aqui, não estava aqui no script, mas eu não tinha escrito, né, esses versículos, mas eu vou ler aqui rapidinho, dos versículos
25 ao 27 de Levítico, essa era a lei que vigorava naquela época. Olha o que diz: também a mulher, quando manar o fluxo de seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo, que era o caso dessa mulher, do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre o que se assentar, será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo, portanto levará os seus vestidos e se banhará com água e será imunda até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contará 7 dias e depois será limpa. Nós vemos aqui, pela lei, era o que vigorava isso aqui. E ao 8º dia tomará 2 rolas e 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e a outra para o holocausto. E o sacerdote fará ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor e será limpa. Então essa era a lei que vigorava, ela era considerada imunda. Depois que estancasse aquele fluxo de sangue ou a menstruação ali, a Bíblia trata de outras palavras, mas ela falava também sobre a menstruação. Depois que passasse esse dia, depois de 7 dias, ela se tornava limpa. Mas havia o 8º dia que, como lemos aqui, levava até o sacerdote ali uma pomba, uma rola e 2 pombinhos, para ser feita ali expiação por seus pecados. Assim ela se tornava limpa, iria se tornar, mas mediante essa enfermidade, a tornava continuamente impura. Isto já lhe afetava não somente por um período curto, de menstruação, mas se tornava por um período longo, 12 anos. Se não vejamos, 12 anos aí de constante dificuldade, de constante enfermidade. Então ela era considerada pela lei impura. E vejam aqui, se a tocar tornará impura, se ela se sentar, por exemplo, numa cadeira, num banco, se tornará impura. As pessoas a tocar, então ela deveria viver como? Dentro do contexto aqui da época, deveria viver afastada. Trazemos para os nossos dias hoje, devia viver isolada, essa palavra que nós estamos vendo hoje, um isolamento social, era o que a mulher estava vivendo naquele período. Deveria viver naquele período, segundo a lei, um isolamento, o isolamento das pessoas, um isolamento da sua família, o isolamento, dos seus amigos. Então ela estava continuamente impura, afastada do templo e da companhia de todos. Isto pela lei, Mas ouvindo falar de Jesus. Veja, o que podemos aprender aqui? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Havia poucas pessoas ali? Não, conforme observamos já anteriormente, no versículo 24, a multidão o apertava. Mas ela foi com toda a dificuldade, ainda que debilitada, certamente fraca, pelas suas condições físicas, mas ela falou: se somente eu tocar na orla do mestre, eu serei curada. Se eu somente tocar, eu serei curada. O que nós podemos aprender aqui no versículo 27? O que nós podemos aprender? Que a confiança não surge no sofrimento, mas na palavra viva, no verbo encarnado, no próprio Cristo. E foi através disto, esta confiança de ir àquele que poderia ali trazer a ela, o alívio da sua dor, o alívio do seu sofrimento, foi indo através da própria palavra, ouvir dele algo que a impulsionou, a enfrentar todas as dificuldades, a enfrentar aqui os perigos, da lei, a rejeição das pessoas, porque até então ela não tinha sido observada pela multidão pelo que ela tinha. Nós vamos ver isso nos versículos seguintes. Nós vamos ver isso no decorrer aqui do episódio. Porque quando ela toca a Jesus, Jesus pega e fala: ei, para, alguém me tocou. Alguém me tocou. Veja que a multidão ali, não percebeu que a mulher tinha essa debilidade. Ela foi falar isso depois. Mas a partir do momento que ela foi atrás do próprio Cristo,
o Senhor Jesus deu a ela ali uma resposta e deu uma palavra de encorajamento. E não somente isso, a cura também. Não é? Ela recebeu ali o milagre do Senhor. E isso acontece com todos aqueles que se achegam ao Senhor. Veja que andar com Jesus, né? Muitas vezes as pessoas andar com uma multidão, as pessoas acabam não percebendo e não recebendo do Senhor o melhor que poderiam ter, né? A restituição do relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a cura, né? Não somente física, aqui no caso foi física, mas também a cura espiritual, né? Porque houve aqui um relacionamento realmente restaurado. Essa palavra que eu queria usar aqui anteriormente, que me fugiu da mente, mas o Espírito Santo me faz lembrar, né? O Senhor é perito em restaurar, essa palavra, restaurar relacionamentos. Glória a Deus. Restaurar relacionamentos, Ele é perito nisso. Enquanto as pessoas rejeitam, enquanto a sociedade olha com uma aparência física, estética, muitas vezes, mas o Senhor sonda os corações. E por Ele saber, né, das nossas necessidades, por Ele sondar os corações, que Ele vai no profundo e escondido e nos dá, né, uma nova percepção, uma nova dimensão no nosso viver, né, nos dá esperança, não somente para vivermos essa vida, mas para vivermos a vida vindoura. E é isso que acontece com essa mulher também. Nós vamos ver nas palavras de Jesus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. A confiança, né, irmãos? Então, não surge no sofrimento, mas na palavra viva, na palavra eficaz. E como ela pensava em si mesma, né? Porque ela dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos sararei. E logo se secou a fonte, veja, do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. A cura foi instantânea. A cura ela aconteceu de forma instantânea. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou os meus vestidos? Alguém me tocou. Para que alguém me tocou. Né? Para que alguém me tocou. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Veja, os discípulos nem perceberam isto. Os discípulos estavam ali ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. E eles não perceberam o que havia acontecido. O que eles estavam falando em outras palavras? Jesus, a multidão está te apertando. Né? A multidão te aperta. Há inúmeras pessoas aqui que vêm atrás de ti. A multidão te aperta. E ele olhava em redor, no versículo 32, para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Por que ela teve essa reação? De temer e tremer? Por causa da lei. Porque talvez ela esperava também ouvir uma palavra ali de rejeição, de punição até, né? Não somente, talvez, de Jesus ou da multidão, não é mesmo? Por quê? Porque o que vigorava era a lei. E a multidão certamente iria julgar, iria condenar, iria esperar de Jesus uma resposta alinhada com os critérios rígidos da lei. Não é? Com os critérios rígidos. Então, certamente haveria por parte da reação, assim que ela explicasse o motivo da sua ida até Jesus e do que estava se passando com ela até aquele presente momento, rejeição, um olhar de desprezo, de punição, não é mesmo? Era isso que acontecia, e ainda mais sendo uma mulher, não é? Ainda mais sendo uma mulher, tendo ali um relacionamento, quando eu falo relacionamento, me refiro a um diálogo, né? Com homens, havia todo ali uma questão cultural também envolvida, não é? Então, é o que se esperava. Por isso que ela teve uma reação de medo. Ai, será que se eu falar, agora eu vou ser punido novamente? Né? E veja, é isso que ela esperava, né? E ela prostrou-se ao seu pé e disse-lhe toda a verdade. Que verdade é essa? A verdade da enfermidade que ela passava, que ela estava enfrentando. Essa dificuldade já há 12 anos. Era algo que estava andando com ela há muito tempo, não é, irmãos?
E ele disse, olha só a resposta de Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Mas, por que nós ouvimos aqui ser curado do teu mal? A cura já não aconteceu quando ela tocou em Jesus? Sim, irmãos. A cura já havia acontecido quando ela tocou em Jesus. A cura já aconteceu. Mas por que Jesus reafirmou isto não somente a ela, pessoalmente, mas por que Jesus reafirmou isto mediante a testemunhas, a multidão? Porque nós vemos essa observação lá em João, no capítulo 20, no versículo 31. A partir do versículo 30, João ele fala, né, que Jesus fez muitos outros sinais diante dos seus discípulos, né, e que também não estão descritos no livro, mas estes, inclusive este que nós lemos aqui, este está no versículo 31, né? Porém foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, não é? E para que crendo tenhais vida em seu nome. É por isso que Jesus reafirmou aquilo que havia acontecido com aquela mulher, para que as pessoas crescem nele. E veja, ainda que as multidões andassem com ele, muitas vezes não criam, ou queriam apenas receber um milagre e se ausentar, não queriam viver um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo. Por isso que eu falo que muitas das pessoas, muitas das multidões hoje em dia, querem apenas receber um milagre e pronto. Eu vou receber ali aquilo que preciso e ponto. Não preciso andar com Jesus, já recebi a minha bênção, glória a Deus por isso. Não, mas Jesus quer um relacionamento, quer restaurar um relacionamento, quer, muitas vezes, né, você que nos assiste também, está passando por momentos de dificuldades, né? Está, muitas vezes, temendo e tremendo a reação das pessoas. Senhor, mas eu infringi a lei. Senhor, eu estou vivendo em constante dificuldade. Extrair no versículo 34 que a confiança sem Cristo, ela não produz salvação. Veja que nesse momento Jesus, a sua fé te salvou, né? Que fé é esta? A fé em Cristo, em depositar nele a confiança, em depositar a sua crença na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com essa mulher. É notório, né? Acontecendo isto, se voltando a ele, o que ela recebeu aqui? Recebeu esta restauração de relacionamento, viu nele, né? E como nas palavras de Jesus, filha, esta filha, né? O termo aqui, Jesus tratando de forma mais agradável, de forma mais íntima aqui, com essa mulher. Isto é relatado nos 3 evangelhos, como falamos aqui, não somente como lemos em Marcos, mas em Mateus e Lucas também ele fala: filha, a tua fé te salvou. Veja, é isso que acontece quando chegamos ao Senhor com medo, né? Possivelmente nós estamos, eu, você, os que nos assistem, passando por momentos de dificuldade. Senhor, mas eu já quebrei relacionamentos contigo tantas vezes. Senhor, será que mais uma vez o Senhor vai me ouvir? Senhor, pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade de forma espiritualmente falando, não é? Senhor, mas eu quebrei tantas vezes. Senhor, mas eu falei contigo tantas vezes. Será que o Senhor vai me ouvir novamente? Senhor, será que eu sou digno de ser chamado o seu filho? Será que eu sou digno de ser chamado sua filha, se nós assiste? Mas o Senhor, novamente, sempre tem uma palavra filho, né? Filha, te chamo, tu és meu, volte-se a mim novamente, né? O teu relacionamento comigo não está quebrado, não está quebrado, né? Ele está restaurado sim. Não se preocupe com o que a multidão vai falar, não se preocupe com o que as pessoas da sua família vai falar, volte-se a mim novamente, né? Todos aqueles que se achegam a mim, eu chamo de filho, chamo de filha, trato, né? Tem uma palavra de esperança, tem uma palavra de fé. É isso que o Senhor faz, não é mesmo? Ele produz aí salvação em nós, Ele testifica em nosso espírito como sendo verdade. E a quem ela recorreu? Será que recorreria aos médicos? Aos médicos aqui não houve cura, né? Aos médicos não houve, realmente ali não houve situação para aquela mulher, né? Já tratou com inúmeros remédios, com inúmeros medicamentos, gastou o seu dinheiro ali, os seus recursos financeiros, tudo que tinha, não conseguiu ter ali
plena cura da sua doença, não é? Aos médicos, então, os médicos não puderam fazer nada. A lei ali dava a ela o direito de permanecer isolada, né? Até que se tornasse pura. Mas como? Se ela não deveria viver isolada, né? Deveria viver isolada na sociedade e tinha essa doença constante. Mas quando ela conheceu, quando ela ouviu falar, né, quando ela foi atrás de Jesus, aí sim houve restauração, aí houve milagre, não é mesmo? E na religião, a religião certamente punia. Veja que certamente aqui podemos apenas imaginar, tá certo, irmãos? Por isso que tratamos do contexto aqui do versículo 21, mas podemos imaginar aqui na pessoa ali de Jairo, né? Como lemos aqui anteriormente, quem era Jairo? Jairo era o principal da sinagoga, né? Uma pessoa realmente importante ali, uma pessoa respeitada na comunidade, né? Uma pessoa também que tinha ali tinha a função de ter ali um bom funcionamento da sinagoga, não é mesmo? Por isso que lemos este contexto, né? Até chegarmos a essa mulher, então vemos certamente na figura ali da pessoa de Jairo, quando chegou a Jesus a falar ali acerca do problema da sua filha, houve ali todo um respeito, né, por aquela pessoa, pelaquela figura, pelas suas vestes. As pessoas olhavam, opa, aquele ali é uma pessoa importante da sinagoga, né? Vamos dar a ele passagem para que ele chegue até Jesus de uma forma mais tranquila, né? De uma forma, nós vemos isto. E essa mulher teve que ir pela multidão, e se espremendo, e se apertando, né? E quando chegou a Jesus e contou-lhe a ele, como vimos aqui no versículo 33, toda a verdade, o que a multidão logo pensou? Vixe, essa mulher me tocou, essa mulher me esbarrou, agora eu estou impuro, pela lei eu estou impuro, né? Mas quando ela recebeu uma palavra de Jesus, não da religião que pune, que vem de forma legalista, de forma ali a dizer, não, você não tem mais jeito, né? Você agora está afastado, né? Você está condenado. A religião traz isso, não é mesmo, irmãos? Nós vemos por aí, a religião pune, a religião coloca suas normas, suas regras e diz, olha, se você fugir disso, não há mais jeito para você, já é punição na certa, né? Sai daqui, né? De uma forma mais radical as pessoas fazem isso, né? Mas ali, na expressão muitas vezes facial das pessoas, ali um desprezo, né? E isso era o que se esperava, isso que essa mulher estava esperando da multidão, mas Jesus veio com uma palavra de confiança, não é, irmãos? Jesus veio com uma palavra de confiança. Isso me remete lá a 1 João 4,18, que diz, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor, ou seja, todo o medo. Vejam, irmãos, quando se achegamos ao Senhor Jesus, Ele testifica em nosso espírito. Nessa ocasião, Jesus andava com os seus, estava na terra, mas Ele foi assunto aos céus. Mas não nos deixou órfãos, não nos deixou desamparados. Ele falou, eu vou aos céus, mas enviarei o Consolador, que testificará em vós toda a verdade. Não é? E é esse Consolador que testifica no meu e no seu espírito, e você que está nos assistindo, né? Testifica toda a verdade. Você é filho de Deus, você que é em Cristo, você que é em Cristo de todo o coração, você crê que Ele é o autor e consumador da nossa fé, você crê que Ele é o Filho de Deus, então Ele testifica no meu e no seu espírito, isso é verdade, isso é verdadeiro, você é filho, você é filha, você é amado, você é herdeiro das promessas do Senhor, glória a Deus por isso. E nós se chegamos ao Senhor, temos novamente um relacionamento restabelecido, irmãos. Que possamos que essa convicção saia aqui, esteja em nossa mente, né? Saiamos daqui com esta convicção. Para você que nos assiste também, tenha esta convicção na sua mente, no seu coração. Não sabemos o que você está enfrentando, né? Deus o sabe. Deus conhece o íntimo e o profundo. Pode ser físico, como foi visto aqui nessa passagem. Pode ser de ordem espiritual, não é? Muitas vezes nas perturbações da vida, nas perturbações e nos momentos em que vivemos, né? Temos altos e baixos, sim. Desde aquela fé inicial, quando aceitamos ao Senhor, não é? Estávamos firmes, né, com todo vigor, com toda alegria, mas passamos por momentos de dificuldades. Passamos por momentos que parece que estamos como ali cisternas soltas, né? Estamos ali com a nossa botija ali com pouco azeite, né? Com pouco azeite, representando o Espírito Santo. Parece que estamos sim fracos,
Parece que não há esperança para nós, oramos e parece que não vemos resultado, parece que pedimos e não somos ouvidos, mas aqui é um fiozinho de esperança novamente. É verdade. Ouvimos falar de Jesus, a mulher ouviu falar de Jesus e novamente o Senhor nos desperta, né? Nós já cremos no Senhor, né? Sabemos do que Ele é capaz, Ele é o Todo-Poderoso, né? Foi o Senhor Jesus Cristo que disse: é-me dado todo o poder, o céu, a terra, não é? É-me dado todo o poder. Essa é a convicção, essa é a certeza, né? Que o Espírito Santo testifica novamente conosco através da pregação, né? O Senhor fala: é-me dado todo o poder. O que pedes a mim, né? O que me pedes? Você vem novamente a mim pedindo o quê? O que queres que eu te faça? Não é isso que Jesus falou a outros episódios que vemos na palavra do Senhor, nos evangelhos, né? O que queres que te faça? Senhor, que eu veja, né? Aquele homem cego. Senhor, que eu veja. E o Senhor ali fez aquele milagre, da mesma forma que fez com essa mulher que lemos aqui, né, irmãos? Então, o Senhor nessa manhã nos faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Amém. Senhor, e nós, no nosso coração, devemos pedir ao Senhor. Devemos voltar a Ele. Vamos novamente, não é, irmãos? Por isso que essa mensagem é breve, né? Tivemos aqui poucos minutos para trazer essa mensagem. Não que estejamos preocupados aqui com o tempo, né? Mas iremos orar nesse sentido, né? Reunindo aqui todos os irmãos que estão aqui e também aos que nos assistem, né? Logo após a pregação, você também está sendo convidado aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está vendo e assistindo essa pregação. Você é convidado a fazer isso. Tire alguns minutos, né? Deixe um pouco o celular de lado, deixe um pouco seus afazeres. Se você tem um tempo na sua casa, ou se você quer também, deseja, né, isso no seu coração, pode fazer isto, não é? Retire-se um pouco a sós com o Senhor, né, para que você possa se voltar a Ele novamente e receber dEle uma palavra, né? Porque é isso que o Senhor está esperando, que nós confessamos ali. Naquele momento a mulher estava confessando toda a verdade da sua situação, e é o que o Senhor nos espera de nós. Ele conhece o nosso coração, sim, mas Ele espera que nós falemos a Ele o que está nos afligindo, o que está nos perturbando, não é mesmo, irmãos? E que nós possamos fazer isso nessa manhã também, nesses momentos aqui de oração que vamos ter com o Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.